O vídeo de hoje é trazido até você pelo Crunchyroll, a sua fonte oficial de animes e dramas em alta definição. Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui. Hoje eu vou fazer anime loot um pouco diferente, porque meu tripé quebrou. Então eu vou fazer aqui, ó. Caixa. Vamos lá, então vamos abrir a anime loot desse mês. Vamos lá, vamos enfiar a mão aqui dentro e ver no que vai dar. Primeiro é uma camiseta, já é uma camiseta do All Might. Olha, ó. Aqui, assim eu não consigo ver, né, ô babaca? Olha só, vote for All Might. Eu votava nesse cara. Esse cara merece meu voto, velho. Yeah! Beleza, agora vamos pro próximo. Eu não enxergo nada. Adorei essa camiseta, inclusive. Pode fazer mais coisa de Boku no Hero. Eu vou amar. Próximo aqui é... Ó, voltou, né? Como eu falei, ia ter uma série de insígnias por comum e está tendo uma série de insígnias de por comum. Podem ver. A insígnia da água. A insígnia da Misty eu não lembro o nome. Deve ser insígnia da água. É porque é uma gota de água. Temos aqui um canudo. Nossa, o negócio é duro, rapaz. É bom ser duro dessa forma porque é bem embalado. Aí o negócio não pode por causa dos correios, né? Porque o correio é complicado, né? Uma sacola plástica não, uma sacola de pano, né, seu idiota? Não é uma sacola! É um avental de cozinha. Olha só! Que bonito. Dessa vez eu consigo ver porque ele é transparente. Transparente não, ele é fino, atravessado. Bom você cozinhar e não cagar tudo. Olha só. Vou ficar com o avental o resto do vídeo. Olha que maravilha. Próximo, uma caixinha de armas. Aquelas réplicas que eles fazem. E agora vocês me ganharam de novo, porque temos uma Tessaiga, meu amigo. Aqui, com suportezinho e tudo mais pra vocês. Olha que maravilha, rapaz do céu. Ferida do vento. O Lelouch vai ficar feliz com isso. E é pesada. Olha, dá pra... Olha o tamanho disso, que maravilha. Cara, que coisa bonita. Mais uma coisinha aqui, que é o Pin do Totoro. Maravilha, olha, o Pin do Totoro pra vocês, olha que legal. Isso e muito mais, você pode encontrar na Anime Loot, dá pra ver aqui. Não vai dar certo. Então vocês podem conseguir esses itens e muito mais na Anime Loot, o link vai estar aqui na descrição. Eles estão aí com uma série de pins, uma série de réplicas, tem muita coisa que eu tô quebrando tudo aqui. Eu acho que não tá funcionando, a mãozinha fazia um unboxing melhor que eu. Mas é isso, você pode conferir esses e muitos outros produtos aqui na descrição, o link vai estar aqui na tela e lá embaixo, beleza? Então confiram Anime Loot. É isso aí. Pronto, agora eu vou ficar com o avental e a espadinha pro resto do vídeo, tá? Porque hoje vamos falar do filme de Tokyo Ghoul. Sim! Eu fui convidado para a cabine de imprensa. Eu fui convidado para a cabine de imprensa para assistir o filme de live action de Tokyo Ghoul em português, rapaz. Olha só, a Sato Company trouxe o filme pra gente em português do Brasil. Não é de Portugal, porque é bom que não seja. E o filme vai sair dia 15 de setembro agora, né? Vai ter em São Paulo, Bauru, Belém, Brasília e um monte de lugar do Brasil. Eu vou deixar o link aqui da descrição com o ingresso para você comprar, com as salas onde vai ter, nas cidades e todas as informações que vocês precisam. Ó, link aqui na descrição, beleza? Antes de mais nada, eu já queria agradecer também a Sato Company pelo esse convite. Brigadão! Valeu muito, foi muito legal assistir na telona, né? Eu acho muito legal esse negócio de ir pro cinema assistir anime ou live action, coisas que geralmente a gente não vê muito por aqui. E a Sato Company tá fazendo um grande esforço pra trazer pra gente mais coisas aqui. Essa espada, eu vou ficar balançando essa porra, eu vou furar o olho de alguém. Então vamos lá, vamos falar um pouco do filme. Eu não vou dar spoiler, obviamente, mas vou explicar pra vocês como que foi esse filme. Até pra quem não assistiu Tokyo Ghoul, se vale a pena, não vale a pena, se você vai perder alguma coisa. Então vamos por partes, como diria o Jack do... O Jack... Como que é o Jack
Jack Tokyo Ghoul, é Jack... Não, Jack não é o nome do cara, eu esqueci o cara que faz aquilo com o Kaneki na primeira temporada. Eu esqueci, mas enfim, a piada ia ser uma bosta de qualquer jeito. Tokyo Ghoul, pra quem não conhece, fala sobre a história de Kaneki numa cidade, né, em Tóquio, onde existem criaturas chamadas de Ghoul. Essas criaturas são como se fossem vampiros, só que elas não brilham no sol e não chupam sangue, elas comem humanos mesmo. E existe uma sociedade secreta cheia de Ghouls que eles não podem se relacionar com humanos porque eles são caçados. Existe até uma agência dentro de Tokyo Ghoul que caça esses Ghouls, que são chamados de CCG. É CCG? TCG, isso, cara, é muito bom fazer vídeo aqui com o computador na minha cara porque eu consigo pesquisar e não dar informação errada pra vocês. A história basicamente começa quando o Kaneki, ele começa a tentar se relacionar com uma garota que ele gosta muito, mas ele descobre que a garota, na verdade, ela tem uma surpresinha. E não, ela não era uma trap, era pior, porque ela era um Ghoul. Ela ia terminar de devorar o Kaneki, mas acaba caindo um monte de vigas de metal em cima dela e ela acaba morrendo. O Kaneki, pra não morrer no processo, ele acaba recebendo os órgãos da garota que tinha morrido ali, porque sim. Porque o médico é muito competente. Por causa desses transplantes, ele acaba virando um meio Ghoul. E agora a gente vai ver toda a vida dele virando de cabeça pra baixo, que agora ele é um Ghoul, então ele vai ter que entender esse negócio dessa sociedade que ele nunca ouviu falar e, obviamente, como um humano, ele temia até então. Pra quem nunca viu um anime ou um mangá, esse filme funciona muito bem, porque ele conta uma parte da história, um pequeno pedaço que dá mais ou menos até quase o final da primeira temporada, vendo em questão do anime, e eles pegam uma parte dessa história e explicam muito bem. Eu acho que uma das primeiras coisas que realmente vale pensar quando você vai pensar em uma adaptação, principalmente de uma série ou de um livro para um longa-metragem, é questão de tempo. Se dá tempo de contar alguma coisa, o que eles adaptam e o que eles conseguem fazer com essa adaptação. Logo, essa primeira questão, Tokyo Ghoul já entrega muito bem. Ele comprime muito bem uma parte dessa história e nos entrega, obviamente, que tem muito mais coisa pra frente, mas o que o filme mostra é suficiente como introdução e um filme de começo, meio e fim, apresentando personagens, conceitos, construção do mundo, motivadores, conflitos. Ele apresenta tudo bonitinho, dando começo, meio e fim. Pelo menos de uma saga, né, de uma parte dessa jornada que é muito maior. E isso é muito importante para um filme, porque muitos filmes de animes, eles tentam contar tudo de uma vez e torna uma coisa complicada, não é mesmo, Death Note? Eles sacrificam uma parte do cast de personagens, porque alguns deles aparecem em pouquíssimas cenas, outros deles são cortados completamente da história, porque eles não eram relevantes para o que eles estavam tentando contar naquele momento, mas a história funciona muito bem com o seu começo, meio e fim. E isso é o mais importante de longe e com certeza pra mim foi um aspecto que mais me pegou. Quanto à caracterização de personagens, eles tiraram alguns elementos místicos e mais visuais que o anime tem, por exemplo, das cores de cabelo e os personagens serem mais expressivos dessa forma, trazendo pra uma vertente mais real, de como seria realmente Tokyo Ghoul de verdade. Sem cabelos coloridos, extravagantes, nada do tipo. Até as Quinks e as Kagunis, que são, digamos assim, os superpoderes que os Ghouls têm, eles não têm um aspecto tão brilhante, parece poderes e nada do tipo, é algo mais real. Parece que, de fato, aquilo é feito de carne, de escamas, coisas orgânicas. No anime, ele tem um aspecto um pouco mais místico, então eles trouxeram um pouco mais pra realidade, tendo um visual mais escuro e até asqueroso, mas funcionou pra contar aquela história. As Kagunis, inclusive, são utilizadas muito bem em combates, fazendo um bom conjunto entre a computação gráfica e os atores. A coreografia de combate, ela não é tão perfeita quanto em Samurai X, mas ela funciona muito bem. Geralmente, a gente espera algumas coisas um pouco mais toscas, e aqui eles conseguiram se manter até que muito firme nesse aspecto. Algumas vezes, sim, tem uma movimentação um pouco mais dura dos atores, parece que estão sendo puxados por cabos de aço, e aquela coisa um pouco mais trash, mas isso não é muito constante. O ritmo do filme também, ele é um pouco acelerado em questão de criação de personagem, explicação do mundo, ele acaba sendo muito mais visual e direto do que de fato sendo mais contemplativo, ou explicando por minutos e minutos algum conceito, ou fazendo a própria questão do Kaneki de ser um meio Ghoul, fazer esse cabo de guerra entre a sua parte Ghoul e humana. Eles são um pouco mais diretos e retos ao ponto. Isso é bom justamente porque eles têm pouco tempo para contar a história. Falando agora de alguns pontos delicados, eu acho que Tokyo Ghoul, ele às vezes escorregava em alguns probleminhas de filme trash B. Algumas cenas que eram pra ser mais
incríveis, visuais, mais dramáticas, às vezes ficava um pouco cafona. Ou era uma frase, ou era alguma coisa que às vezes, de vez de você ficar tenso com aquilo, você dava risada. Tem um certo momento que tá todo mundo falando, coitadinho, não sei o que, blá blá blá, sabe, tipo, tentando trazer uma carga dramática. Aí alguém manda de fundo lá, tô com fome. Isso é um pouco engraçado em um momento um pouco que não era muito propício pra isso, sabe? Relaxa que isso aconteceu só umas 2, 3 vezes em alguns momentos jogados do filme. Mas relaxa que isso é bem raro, o próprio diretor conseguiu traçar muito bem o tom da história, sendo mais dramática, melancólica, algumas ótimas cenas retratando algumas passagens do anime que eu acho que funcionou muito melhor no filme, inclusive. Tem uma certa cena que o Kaneki tá tomando café e essa cena ficou bem mais interessante no filme. Foram mudanças interessantes pra fazer uma leitura diferente de Tokyo Ghoul. Um último ponto também que eu preciso dizer que incomodou um pouco foi a própria dublagem. Em alguns momentos faltou um pouco de revisão de roteiro e polimento. Não dá pra deixar de notar que alguns nomes eles acabam tendo uma fonética um pouco diferente algumas vezes. Ou eles erram o nome de alguém. Ou até mesmo a conexão entre as falas às vezes acaba ficando quebrada. Os dubladores não são ruins, eles fizeram um bom trabalho ali. Mas é um pouco visível que sim, faltou um pouco de pulso pra orientar essa dublagem. Eu gostaria que fosse em outro estúdio. Já que não foi, a gente espera pro próximo. Espero que venham mais filmes dublados com bons dubladores, com bons diretores, com bons roteiristas, porque apesar de tudo, Tokyo Ghoul foi um bom filme de adaptação e um bom filme de Tokyo Ghoul. Ele contou a sua própria história, da sua própria maneira, com os personagens caracterizados do jeito deles, com algumas mudanças, inclusive até de comportamento. A Touka, por exemplo, ela é um pouco mais agressiva, o Mado tava totalmente pirado, o próprio pessoal da CCG, ele parecia um pouco mais maquiavélico, vamos dizer assim. Eles colocaram uma discussão, por exemplo, mais direta sobre o bem e o mal, se o pessoal da CCG ou os Ghouls estão corretos, esses dois lados quando se chocam, existe algumas discussões sobre isso, e algumas discussões, inclusive, diferentes do anime, que obviamente é interessante porque do anime expande, enquanto do filme tem que ser conclusiva. Então a maioria desses pontos foram positivos para contar a história desse filme, que no final de tudo, o meu saldo com ele foi muito positivo. Inclusive, muito, mas muito melhor do que a segunda, do que a terceira, do que talvez a quarta temporada de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Root, Tokyo Ghoul Re, tem problemas. Muitos problemas, coisa que se eu comparar diretamente essas temporadas com o filme é um blockbuster, de verdade. É complicado, cara, tanto que você quer ver Tokyo Ghoul, veja a primeira temporada e vai pro mangá depois, porque é complicado. Ou melhor, você quer conhecer Tokyo Ghoul? Vai no cinema, dia 15 agora, assiste ele, depois você vai pro anime, veja a primeira temporada, depois se embarca no mangá, porque aquelas temporadas é complicado, cara, é complicado. Então é isso, essa foi minha review de Tokyo Ghoul Live Action, eu acho que é esse o nome. Aqui com o meu avental, que coisa sexy, olha que coisa maravilhosa. E eu quero convidar vocês, pra vocês irem no cinema a assistir Tokyo Ghoul. Vamos homenagear os filmes que estão trazendo aqui pra gente, dublado inclusive, isso é uma coisa legal. Eu adoro anime dublado, eu adoro quando eles trazem pra gente, porque quando é dublado, tipo, todo mundo pode ver, não tem desculpa, certo? E em breve vai ter Brave Storm também pra vocês acompanharem no cinema e quem sabe também vai rolar uma review aqui no canal dele, beleza? Então o link pra você comprar, as cidades que vão ter, vão estar tudo aqui, ó, na descrição, confere lá e é isso aí. Então é isso aí, vou ficando por aqui, deixa seu like, compartilha, vai no cinema e é nóis. Um bom anime, até o próximo vídeo. Eu vou acabar matando alguém com isso, cara. Eu vou matar alguém com isso. É duro, ó o bagulho. Ficou no chão.